Que Deus abençoe a sua vida. Hoje, sexta-feira, dia 18, nós vamos falar do tema da nossa série No Caminho. E hoje nós vamos falar no caminho do Calvário. Vamos orar para que Deus venha falar conosco através dessa mensagem. Senhor Deus, dê-nos discernimento desta mensagem nesse dia, Pai. Oh, poderoso Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas 23, 26 a 32. E diz assim: E quando ia levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo, de mulheres, aos quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jesus, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes que por vós mesma e por os vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias que dirão: Bem-aventurado as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e os outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? E também conduziram-lhe outros dois, que eram malfeitores, com eles assim mortos. Veja que no caminho, Jesus ali, no caminho para entregar, no caminho para o Calvário, nós temos esforçado nesta caminhada com Cristo, com o Senhor Jesus, para sermos guiados por Ele. Nós aprendemos com a sua vida. Olha, neste capítulo da nossa série, nós estamos com Cristo em um dos mais difíceis momentos pelos quais Ele passou. O caminho para o Calvário, todos sabemos que isso significa a morte na cruz. No entanto, seu vitupério não se limita apenas à morte na cruz, mas também a todo escárnio, xingamentos e principalmente ao abandono. O abandono que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos ajude. Olha, o texto proposto nos mostra Jesus indo em direção à morte. A morte da sua crucificação. Ele já havia sido preso, julgado injustamente. Seus discípulos já haviam abandonado e até mesmo traído. Veja que agora, pois, está após a ser entregue aos romanos e receber deles as mais cruéis chicotadas no seu caminho para o ápice do seu ministério terreno. O que nós podemos extrair e aprender neste contexto para nossa edificação? Olha, em primeiro lugar, nós somos chamados à semelhança de Simão Cireneu. Ao carregar a cruz de Cristo, no versículo 26, é certo que o convite de Cristo anteriormente se refere a cada um levar a sua própria cruz. Mas aqui nós temos o entendimento é que a cruz de Cristo seja realmente o seu propósito maior, o soberano. Muito mais importante do que apenas nossa cruz é de negar a nós mesmos. Tomar a cruz de Cristo é estar disposto a morrer pelos ideais de Cristo e verdadeiramente ser cristão. E o que é ser cristão? Vai além apenas de crer no que Cristo ensina. Vai além de crer
somente no que o Cristo nos ensina, meu irmão. Sabe? É experimentar uma vida diferente, uma vida de Cristo, em todos os aspectos, tanto de exaltação, quanto também na humilhação, no sofrimento. A segunda lição que nós aprendemos nesta passagem bíblica é, em segundo lugar, aprendemos que haverá um sofrimento muito maior para aqueles que não têm Jesus. Para aqueles que não têm Jesus, existe um sofrimento muito maior. Certamente Jesus estava se referindo à invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano, por volta de 70 anos depois de Cristo, quando a perseguição foi tão feroz que as pessoas desejavam a morte. Isto é mencionado 3 vezes nas Escrituras: na queda de Samaria, na queda de Jerusalém, Lucas 23:30, no derramamento da ira de Cristo, Apocalipse 6:17. Jesus não quer que as pessoas sintam pena dele. Pelo contrário, o desejo do Mestre, o desejo do nosso Senhor é que através do seu sofrimento, do sofrimento de Cristo, os homens sejam livres de um sofrimento eterno. Que ao que olhamos para o sofrimento de Jesus, sejamos iluminados e não confundidos. A terceira lição que nós aprendemos aqui é o último lugar. Pilatos faz questão de colocar Jesus entre 2 malfeitores. Eu não sei vocês, mas consigo me ver claramente neste versículo. E você pode perguntar aonde? Certamente entre os malfeitores, a tradução romana fala de um bom ladrão. Mas eu pergunto, qual é o ladrão que é bom? Existe ladrão bom? Não há ladrão bom, assim como não há homem bom. Todos nós somos filhos de Adão. Somos pecadores. Somos merecedores da morte na cruz. Quem não merece a cruz, quem não merecia a cruz, ali estava, é o nosso Senhor Jesus. Mas nós, como ficamos? Sim, a cruz é o nosso salário. Isso também acontece para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Entre os malfeitores, ele foi condenado. Isaías 53:12. Mas de forma muito clara, esta imagem do Santo de Israel entre os pecadores condenados, para mim é um motivo de alívio. Nós concluímos esta série, esse vídeo de hoje, esse devocional, lembrando de que somos chamados para viver a vida de Cristo. Para viver uma vida significa caminhar com Ele na via dolorosa da nossa vida. É fácil? Não, não é. Mas não existe outro caminho que nos leve aos céus. Porque Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, por Jesus. Então que nós devemos entender que esse é o caminho. Não existe outro caminho. Olha que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem ajudar a cada um de nós a permanecermos firmes em Jesus, olhando apenas para Ele, o autor, consumador da nossa fé. E eu pergunto, para nós refletir, você tem sido cristão nos momentos de raivas e aflição? O que você teria feito se fosse Simão, o sirineu? Carregaria a cruz de um estranho? A caminhada com Jesus tem sido fácil? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor venha completar essa mensagem nesta sexta-feira, na vida de cada um que está conosco nesta série, Senhor, que nós podemos aprender com esta caminhada ao Calvário, Senhor,
Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor ali entregou na cruz, para que os nossos pecados todos fossem perdoados. O Senhor levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Então nós declaramos a cura, nós declaramos o milagre neste momento. Para todos que aqui estão conosco neste momento, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida.